Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje o Vasco encara o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo muito difícil, jogo muito importante, afinal de contas o Vasco vai enfrentar aí o quinto colocado, né? O primeiro time ali fora da zona de classificação, e é importante o Vasco conseguir um bom resultado, né, para aumentar essa gordurinha e aumentar a vantagem ali por primeiro time fora da zona de classificação. Vamos falar também de resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem Bahia jogou, o Grêmio jogou, o Grêmio venceu, se aproximou do Vasco, o Bahia empatou, né, diminuiu um pontinho ali da diferença, mas o Bahia podia passar o Vasco e não passou, né? O resultado do Bahia foi bom para o Vasco. Vamos falar também de Alex Teixeira, que é o assunto do momento, então tem bastante coisa aí para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. Lá no OneFootball você fica por dentro de tudo que acontece no jogo de hoje. O OneFootball te notifica, assim que a partida terminar você já pode acompanhar os melhores momentos em alta definição. Quando sai um gol, aparece a notificação no seu telefone. Então eu recomendo você baixar o OneFootball, que é um aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama. É totalmente de graça. O link para você baixar está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Vamos começar falando aqui da 17ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro Série B, que teve 2 jogos na sexta-feira e 2 jogos que interessavam ali diretamente ao Vasco da Gama. O Bahia empatou com o Vila Nova, se manteve ali na 3ª colocação, mas não ultrapassou o Vasco, né? O Bahia, se vencesse o Vila Nova, ultrapassaria o Vasco, pelo menos até o jogo do Vasco, hoje 4h30 da tarde. Então o Bahia empatou com o Lanterninha, Vila Nova 1-1, e o Grêmio venceu o Náutico, né? O Grêmio se manteve ali na 4ª colocação, mas acabou se aproximando também do Vasco na tabela. A classificação está aparecendo aí agora na sua tela e você está vendo que a distância do Vasco para Bahia e Grêmio deu uma diminuída, né? A diferença para o Criciúma ainda é confortável, mas o Criciúma é o nosso adversário de hoje, é jogo de 6 pontos e o Vasco não pode, né, ser derrotado pelo Criciúma, senão essa diferença vai diminuir. Então o jogo de hoje, 4h30 da tarde, é de suma importância, né, para o Vasco na tabela de classificação. O Vasco precisa se recuperar também, afinal de contas vem aí de 2 jogos sem vencer, né? Empatou com o Sport e perdeu para o Novo Horizontino. Mas daqui a pouquinho a gente fala de Vasco e Criciúma. Antes a gente vai falar de Alex Teixeira, né? Que é o assunto também que surgiu ontem e cada vez mais ganha força, né? O Vasco está realmente confiante em conseguir a contratação de Alex Teixeira. O jogador chegou ontem no Rio de Janeiro e vai iniciar as suas conversas com o Vasco da Gama. Temos aqui mais algumas informações, né, sobre a situação de Alex Teixeira. A 777 tem real interesse em trazer Alex Teixeira e está tratando o jogador como um dos pilares, né, desse início de projeto, que deve começar ali em julho, né, logo após a aprovação dos sócios. O atacante deve tomar conhecimento da proposta e do projeto do Vasco nessa próxima semana que se inicia agora. Segundo informações aqui do canal Atenção Vascaínos, o Vasco está abrindo espaço na sua folha salarial e isso ajuda, né, para poder melhorar ali e apresentar uma proposta melhor ao Alex Teixeira. O Vasco já se desfez aí de alguns jogadores, né, nessa semana. O MT indo para o Goiás, o Nazário indo para o Juventude, o Isaac indo para o Guarani. Então o Vasco está dando aí uma enxugada na folha salarial e vai apresentar aí um projeto e uma boa proposta para o Alex Teixeira. Inclusive, um dirigente do Vasco disse a seguinte frase: "Vamos com tudo para trazer ele. Vamos com tudo para trazer o Alex Teixeira." Ainda segundo o canal Atenção Vascaínos, o presidente Jorge Salgado confidenciou ali ao Flávio Dias, ainda em maio, que o Vasco já estava monitorando o Alex Teixeira e aguardando uma oportunidade onde ele ficasse livre para poder buscá-lo. O Alex Teixeira é um desejo pessoal do presidente Jorge Salgado, que vai sim tentar buscar o atacante. Então o Vasco, nessa semana que se inicia aí, vai com tudo, né, para tentar fechar essa contratação do Alex Teixeira, e as pessoas de dentro do Vasco estão confiantes, né,
num desfecho positivo aí, numa contratação do Alex Teixeira. Parece que a coisa realmente está caminhando aí de forma positiva e seria realmente, né, uma baita contratação para o Vasco aí, para essa sequência de temporada. As informações que temos é que o Alex inicialmente queria um contrato até dezembro apenas, né? Terminar essa temporada, jogar no Vasco essa temporada, e aí a partir do ano que vem ele sentaria e pensaria, né? Se renovaria o contrato ou se voltaria para a Europa, né? O jogador ainda tem esse desejo de retornar ao futebol europeu, ele estava jogando na Turquia, mas a possibilidade do Teixeira assinar com o Vasco até dezembro realmente cada vez fica maior. Isso pode realmente acontecer. O Alex Teixeira, que participou diretamente no título e no acesso do Vasco na Série B de 2009, né? Inclusive, ele fez o gol do título do Vasco contra o América de Natal, partida no Maracanã, onde o Vasco venceu ali aos 40 do segundo tempo, né? O jogo estava 1-1 e o Alex Teixeira fez o gol ali do título da Série B do Vasco de 2009. Agora o jogador pode retornar e mais uma vez ajudar a colocar o Vasco na primeira divisão. Vamos aguardar. Qualquer outra informação, né, qualquer novidade sobre Alex Teixeira, e com certeza a gente vai ter muita movimentação sobre isso durante a semana, é claro que eu trago aqui no canal e atualizo vocês. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de outro jogador, né, que teve seu nome ligado aí ao Vasco, informações que poderia retornar, né, sobre o Rossi. É um jogador bastante querido aí pelo torcedor do Vasco, o atacante Rossi, que jogou aqui na temporada ali de 2019. E bom, surgiu, né, a informação que o Rossi iria viajar para a Arábia para tentar a liberação do seu clube e retornar ao Vasco, né? O clube dele foi rebaixado lá no futebol árabe, no seu campeonato, e o Rossi tentaria, né, essa liberação para ficar livre no mercado e negociar com o Vasco. O Rossi que não tem empresário, né? Então ele está resolvendo isso tudo sozinho. Porém, a informação que a gente tem é uma informação que vai de um lado oposto, né? A informação que surgiu ontem vai de um lado oposto a essa de uma possível chegada do Rossi. Segundo o Flávio Dias, a direção do Vasco descartou qualquer interesse em repatriar o atacante Rossi. O Fábio Azevedo, também do canal Fanático Vascaíno, também deu a mesma informação, que o Vasco não tem interesse em repatriar o atacante Rossi. Então, essa negociação do Rossi parece que deu uma esfriada, né? Se a do Alex Teixeira está esquentando, a coisa está evoluindo de forma positiva, parece que no caso do Rossi a coisa não vai acontecer, né? Parece que não existe o interesse em repatriar o Rossi. Eu acho uma pena, acho que o Rossi também seria aí um jogador que chegaria, seria titular e teria muito a acrescentar, principalmente nessa temporada de Série B de Campeonato Brasileiro. Bom, e agora aqui para encerrar o nosso vídeo, vamos falar do jogo de hoje, né? O Vasco encara o Criciúma, 4h30 da tarde, lá na cidade de Criciúma. Todos os ingressos esgotados para essa partida, né? A torcida do Criciúma está bastante empolgada, o time é o quinto colocado. O Vasco é o vice-líder, tem a oportunidade aí de vencer o quinto colocado e aumentar a sua diferença para o primeiro clube que está fora ali da zona do rebaixamento. O Vasco deve ter duas novidades aí no seu time titular, né? Riquelme e Eric. Riquelme e Eric devem substituir Edmar e Gabriel Peck, que estão suspensos pelo cartão amarelo. O Vasco ainda tem o desfalque do Nenê, que não viajou, né, por estar sentindo dores, né, desde a partida contra o Novo Horizontino. Então o Nenê continua de fora dessa partida. Palácios deve ser o titular. E a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais é a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Riquelme, Yuri Lara, Andrei Santos e Palácios, Figueiredo, Eric e Raniel. Então o Eric hoje ganha aí uma oportunidade, né, no time titular. Ele que foi contratado aí no início da Série B, né, do Campeonato Brasileiro, jogador que veio do Ipiranga de Erechim, né, foi artilheiro lá do Campeonato Gaúcho, chegou no Vasco, acabou se machucando muitas vezes, não teve aí muitas oportunidades. Hoje, bem provavelmente, o Eric vai começar jogando. Enfim, é isso, né? Eu vou ficando por aqui, volto depois do jogo, né? Assim que terminar a partida, eu apareço aqui com o nosso pós-jogo, mas antes de ir embora, aquele palpite clássico, né? Hoje é Vasco 1-0. Vasco 1-0, gol de pênalti do Palácios. E é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo também com o seu palpite. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui.